negócio absurdo, porque mostra o completo despreparo dele ao falar da Safiel, porque ele não tem ideia do que ele está falando. Ele não tem ideia do que ele está falando. Ele não tem ideia do que ele está falando. Ele não tem ideia. Ele não tem ideia. E parece que só falaram pra ele, ó, fala lá que o bagulho é uma bosta. Fala que é horrível, fala que vai prejudicar, fala que, sei lá, fala qualquer coisa, mas fala alguma coisa negativa. Cara, ele compara a vaquinha, ele comparou a vaquinha no projeto da Safiel. Não, mas como é que pode? A vaquinha juntou 40 milhões. Como é que a gente vai comprar? Cara, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se faça de burro. Salve, salve rapaziada, como tamo? Finalmente embalamos uma sequência de vitórias, hein? A terceira vitória seguida do nosso timão e finalmente dando um fôlego pra gente conseguir, talvez, quem sabe, almejar coisas maiores nessa tabela do Brasileirão. Graças a Deus, mais uma vitória do Corinthians. Partida de hoje, talvez um pouco abaixo do esperado. Acho que até pelo time atual do Grêmio, né, rapaziada? Um time muito ruim esse do Grêmio, né? Tem já de tempos pra cá que o Grêmio ele não vem conseguindo desempenhar um futebol legal, né? E esse time do Grêmio é muito fraco. É muito fraco, rapaziada. Eu nem sabia que o Arthur tava no Grêmio. Nem sabia. Mas, tanto por conta disso, eu esperava um pouquinho mais de intensidade do Corinthians, mais pegada, e ter um resultado ainda mais tranquilo, né? Ainda mais tranquilo, com mais saldo de gol. Mas o 2-0 diz muito sobre o que foi o jogo. O Corinthians não sofreu nenhum perigo, nenhum risco. A gente precisa falar que desde que eu percebi isso, né? Desde que o Tchoca acabou entrando no time, fazendo dupla com o Gustavo Henrique, e começou a pegar um entrosamento entre os dois, eu senti que melhorou muito. E quem diria, né? Quem diria que tirar o André Ramalho do time iria ajudar a zaga, né? Quem diria? Quem diria? Mas a gente também teve alguns pontos negativos no time hoje, né? Acho que o meio de campo que o Dorival escalou é um meio de campo muito perigoso no sentido de a gente sofrer com isso. Porque a gente tinha Maicon, a gente tinha Carrídio e a gente tinha o Garro. Quem desses três acaba marcando, rapaziada? Não tem, né? A gente tem ali só o nosso barriga de cadela prenha, mais conhecido como Maicon, e não tem condição, né? Não tem condição porque faz com que a gente não tenha essa segurança, no caso, essa segurança de ter um cara que vai chegar à madeira, que vai marcar pra caramba, que vai estar toda hora mordendo. Então, assim, eu acho que esse meio de campo é um meio de campo perigoso, porém hoje funcionou mais pela deficiência do Grêmio do que eu acho que pela qualidade não. Pela qualidade, tirando o Michael, né? Porque o Garro é muita bola, Carrídio também. Tirando o Michael, a gente não tem um cara ali que marca, né? Mas, rapaziada, eu acho que foi um jogo que diz. O resultado disse muito sobre o jogo. Era pra ter sido mais. O primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo bom. E acho que ainda melhor pela falta de qualidade do Grêmio. Era um time muito espaçado. Dava muito espaço para Yuri, Memphis e Garro jogarem. Muito espaço mesmo. Hoje o lado esquerdo do Corinthians ali com o Matheus Bidu e com o Andilieri tava bem forte, tava um lado bem presente no ataque do Corinthians, então tava apoiando bastante, o Corinthians tava criando muito pelo lado esquerdo hoje, e a gente sente, pelo menos nesses 3 jogos, talvez uma melhora significativa do Corinthians, né? Que vai se melhorando, vai formando ali aquele entrosamento que a gente precisa, né? Ainda mais nessa reta final de campeonato em que a gente estava pensando em não passar uma situação caótica igual a do ano passado. Antes da gente embalar a sequência de vitórias, né? Então, ao meu ver, o resultado não. A nossa sequência de partidas antes de embalar essas 3 seguidas era no sentido de, porra, galera, vamos lá, tá ligado? Não vamos vacilar para não acontecer o que aconteceu, aquele desespero do ano passado inteiro.
hoje a gente já consegue ver por um outro lado, né, rapaziada? Hoje a gente já tem claramente um outro lado muito claro já, né? Porque o Corinthians ali, com a final que vai ter da Libertadores, vai possivelmente, virar um G8, né? Então, e a gente ainda com possibilidade de título na Copa do Brasil. Então a gente já consegue almejar essa vaga na Libertadores o quanto antes, né? Eu acho que assim, agora que a gente encostou, é aproveitar essa sequência de jogos que o Corinthians vai ter com adversários com pontuações similares ao do Corinthians e chegar ali e fazer, pô, tirar de novo o máximo que dá, igual no passado, quando a gente embalou aquela sequência maravilhosa de 8 vitórias seguidas. A gente precisa disso de novo, a gente fazendo isso e brigando, né, sendo competitivo ali na Copa do Brasil, eu acho que a gente vai com uma moral muito elevada para essa semifinal e acho que isso só tende a ajudar mais a gente a conseguir conquistar esse título da Copa do Brasil, que eu acho que tanto pela parte financeira, mas principalmente por tudo que a gente tem passado, né, rapaziada? Cada dia uma notícia pior que a outra, né? Ao longo desse ano pra gente foi extremamente caótico, né? Muita notícia ruim do Corinthians, presidente empichado. Então, eu acho que seria uma grande recompensa pra gente esse ano, né? Por mais que a gente tenha ganhado o Paulista, e sim, foi importante ganhar o Paulista, a Copa do Brasil é um patamar muito acima, né, rapaziada? Não só pela questão financeira, mas sim pela moral que traz pra gente e por trazer esse sentimento de fomos recompensados, né? Pra gente, depois de tanta, tanta safadeza, né? Tanta safadeza que fazem com o Corinthians e continuam fazendo, que eu acho que, pô, a gente embalar uma sequência de vitórias legal no Brasileiro leva a gente pro dia 4, do 12, né, no caso, extremamente lá em cima, com uma moral muito elevada pro Cruzeiro. Eu acho que é um confronto muito direto, muito direto não, muito equilibrado. Eu acho que é 50-50, talvez a gente com um pouquinho a mais por decidir em casa, ter o apoio da torcida, mas tirando isso, eu acho que vai ser muito pau a pau e o time do Cruzeiro, vale ressaltar, né, tá brigando pelo título, e é um time muito mais encaixado do que o nosso, né, rapaziada? Não tem como negar isso, não dá pra esconder isso. É um time que é muito mais encaixado do que o nosso. Então, a gente precisa dessa sequência de vitórias. Eu acho que a gente tem que mirar nisso agora no Brasileiro, porque isso vai fazer com que a gente chegue grande pra essa semifinal. E a gente precisa disso. A gente precisa disso. Até porque se por uma eventual fatalidade que aconteça da gente não conseguir classificar para a final e ó, bate na madeira, pelo amor de Deus, a gente tá ali. A gente tá ali e consegue chegar na Libertadores, que a gente sabe que é extremamente importante pro ano, né, financeiro do Corinthians. E pra gente estar batendo, né, rapaziada, a gente precisa chegar junto, né? A gente precisa chegar junto. Faz tempo que a gente tem visto cada vez mais de longe, né? Cada vez mais de longe. E não dá, né? E tem algumas coisas que já deu, né, rapaziada? Já deu, né? Mas a gente tem que, pra voltar a falar do jogo, a gente teve uma partida razoável do Corinthians, nada excelente, mas algumas atuações individuais muito boas, né? Hoje o Garro, assim, foi excepcional, né? O que o Garro jogou hoje foi brincadeira, jogou muita bola hoje. E você vê, né, curioso, não marcou nenhum gol, mas o que ele consegue criar pro time é um negócio assim impressionante, né? O quanto ele ajuda quando ele tá bem fisicamente e quando ele joga, né? Quando ele joga, é um negócio assim impressionante. O nosso sistema defensivo hoje é extremamente seguro, nossa zaga. Gustavo Henrique fez uma partida excelente hoje, uma partida muito boa mesmo. O Tchoca também, gostei bastante do Tchoca. E eu acho que esses três, pra mim, foram os 3 pontos principais do Corinthians hoje. Garro, Tchoca e Gustavo Henrique. Eu acho que esses 3 jogaram muita bola e acho que tem que fazer uma menção honrosa aí pro Carrídio também, que tá voltando. E a gente vê o quão ele fez falta, né, longe, né, rapaziada? Faz muita falta.
não dá pra ficar sem, porque, cara, é extremamente complicado não ter esse cara no nosso meio de campo. E aí a gente teve o Memphis também, né, fazendo gol, mas uma partida ruim do Memphis, né, errando bastante coisa. Então, assim, mas fez o gol, tirou o jejum aí, né, 9 jogos. Então, isso é bom para dar uma confiança pro cara de novo. Foi a maior sequência de jogos, né, sem marcar ali, sem dar uma assistência, sem participar, né, diretamente de um gol do Corinthians, durante 9 jogos, né, sem fazer isso. Então, bom pro cara quebrar isso, voltar a marcar, isso é bom. O Yuri, uma partida ruim do Yuri. O Yuri começa a me preocupar um pouco, rapaziada, porque, cara, eu confesso que eu tenho um pouco de medo aí, rapaziada, de voltar a acontecer o que aconteceu ano passado com o Yuri Alberto. Porque, cara, ele acaba se complicando muito, né, rapaziada? Ele acaba se complicando muito, né? Teve aquela cabeçada dele que ele acabou perdendo, né? Onde o Volpe fez uma baita defesa. Eu acho que ali talvez tenha sido mais mérito do Volpe do que erro dele. Mas a gente vê que algumas jogadas ele acaba matando muito o contra-ataque, né? Teve uma que ele acabou matando muito o contra-ataque, que se eu não me engano, acho que o Garro tava passando lá pela direita e ele tá descendo pela esquerda e ele toma o desarme ali por trás, né? O cara dá acho que um carrinho por trás e acaba roubando a bola, não sendo falta nem nada. E eu confesso que eu fico um pouco preocupado, rapaziada. Eu fico um pouco preocupado. E aí o Guinegão entrou no lugar dele, entrou bem. Gosto desse menino, o problema é que ele não consegue ter uma sequência agora, né, rapaziada? Eu acho que com os dois bem ali, né, fisicamente no caso, tanto o Memphis quanto o Yuri, ele não vai jogar, né? Bom, eu espero que ele tenha a vez dele. Eu espero que ele consiga cada vez mais minutagem. Meu, quem não tá bem sai, velho. Quem não tá bem sai, é simples, tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu creio que não dá pra ficar sustentando até o final do jogo. Você não tá bem, velho. Tem que ir. Bom, por falar em ter um resultado a mais, né? Ter ganhado demais com uma diferença maior de gols, não tem como falar. Por mais que o Corinthians tenha ganho e tudo mais, mas não tem como falar como não foi nem chamado sequer para ver o pênalti do primeiro tempo, né? Um pênalti completamente escandaloso no primeiro tempo, que se fosse pro Palmeiras teria dado pênalti. Se fosse pro Palmeiras, pelo amor de Deus, esse pênalti teria sido marcado na hora. Eu não consigo entender como é que aquele movimento é um movimento natural. Eu não consigo entender como aquele movimento é um movimento natural. Ele obstrui claramente a bola. Interfere na lata, a direção da bola. E falar que é um movimento natural é um completo absurdo. E o que é pior pra mim ainda, não é nem chamado pra ver. Cara, é muito esquisito, rapaziada. É muito esquisito. Vamos imaginar que o jogo tivesse terminado 0-0. Pô, tu não vai nem ver isso daí. O Corinthians ia deixar 2 pontos na mesa por conta de um pênalti não dado. Porque, digo de novo, se fosse pra Palmeiras e se fosse pra Flamengo, teria dado pênalti. Aquele pênalti é um pênalti escandaloso, rapaziada. É escandaloso. Era pro Corinthians ter terminado pro intervalo com 2-0. Aquele pênalti é bizarro não ter dado. A gente precisa falar disso. E o como é arrogante a ponto de não sequer ir ver o VAR. Cara, é assim, é impressionante, rapaziada. É um negócio impressionante. Mas, pelo menos ganhamos o jogo. Vamos seguir, né? Focar nessa sequência de vitórias agora. Corinthians e Red Bull, próximo jogo, se eu não me engano, quarta-feira, né? Quarta-feira, Corinthians e Red Bull na casa dos caras. Dá pra ganhar. Seria muito bom se a gente ganhasse. Vai continuar trazendo mais confiança, mais moral e vai ajudar muito o time. Vai ajudar muito o time, principalmente na tabela. Principalmente na tabela. A gente tem que manter ali brigando. Com isso vai ganhando mais moral e mais moral. A gente precisa dessa vitória contra o Bragantino. Precisa, rapaziada. Precisa mesmo.
Mas eu acho que para não perder também, né? A gente tem que falar também dos bastidores, né? A gente tem que falar da política do Corinthians. E aí a gente teve o print vazado, né? Do então, o nosso então presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, onde eu vou até pegar aqui, rapaziada, um negócio assim completamente assustador. É assustador pra gente que é corintiano e é assustador ver o quão esses caras são burros. E é o meu direito, eu tenho direito de achar esses caras burros. Eu tenho direito de achar esses caras burros a ponto de eles falarem uma barbárie dessa e achar que não vai vazar. É extremamente burro. Gente, essas pessoas estão tomando conta do nosso clube. Do nosso clube. Não adianta falar que o futebol é sustentado pelo Clube Social do Corinthians. Não é. E nunca vai ser. Tá longe de ser. Tá longe de ser. É de uma falta de noção, de preparo colossal. Colossal. Mas ó, se liguem nisso. É um print vazado de um grupo oficial do Conselho do Corinthians, que o Romeu Tuma Júnior fala o seguinte: com relação a tal Safiel, percebo muito business, mas na reforma estatutária, a que ele sugeriu, a nova, até por conta disso, agora, tudo em caps lock, chance zero, com vários pontos de exclamação. Aí eu pergunto pra vocês, rapaziada, vocês acham mesmo que essa corja, que esses despreparados, pra não falar outra coisa, estão preocupados com o Corinthians? Você acha que o seu Romeu Tuma Júnior ele tá preocupado com o Corinthians? Você acha que esse fraco desse Osmar Stable, porque minha paciência acabou com ele, a minha paciência acabou com ele a partir do momento em que ele vai para uma reunião da Caixa com o Andrés. Ali acabou. Ali acabou. Seria grande da parte dele se ele chegasse na reunião e como ele falou que ele não sabia que o Andrés ia estar lá, ele chegasse na reunião e falasse assim, ó, desculpa, mas eu tô indo embora. Eu não vou fazer a reunião com esse cara aí. Seria grande da parte dele. Ele iria ganhar ponto pra caramba com a torcida. Mas ele não fez isso. Ali a minha paciência acabou. Ali a minha paciência acabou com ele. Você acha que esses caras estão preocupados com o Corinthians? Você acha que esses caras estão preocupados com a Safiel? Na verdade, estão preocupados. Estão preocupados porque com a Safiel, porque ela cresce muito na opinião pública. Ela cresce muito na opinião pública. E se você falar mal da Safiel é porque você não viu o projeto, é porque você não tá por dentro e é porque você tá querendo ir pela talvez algumas influências de quem você acompanha, como por exemplo o Neto, a atrocidade que ele fala da Safiel e, cara, é um negócio assim, é um negócio absurdo, porque mostra o completo despreparo dele ao falar da Safiel, porque ele não tem ideia do que ele tá falando. Ele não tem ideia do que ele tá falando. Ele não tem ideia do que ele tá falando. Ele não tem ideia. Ele não tem ideia e parece que só falaram pra ele, ó, fala lá que o bagulho é uma bosta. Fala que é horrível, fala que vai prejudicar, fala que, sei lá, fala qualquer coisa, mas fala alguma coisa negativa. Cara, ele compara a Vaquinha, ele comparou a Vaquinha com o projeto da Safiel. Ah, mas como é que pode? A Vaquinha juntou 40 milhões. Como é que a gente vai comprar? Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se faça de burro. Pelo amor de Deus, ou você não viu, claramente você não viu o projeto. Pra você falar um negócio desse, claramente você não viu o projeto, Neto. Pelo amor de Deus, cara. Pô, fica quieto. Fica quieto. E ainda interromperam o menino. O menino lá o cara tava tentando explicar. Eu esqueci o nome do cara. Peço até perdão. Não é... Puta merda. Enfim,
Esqueci, comenta aí, rapaziada. Comenta o nome do rapaz, o jornalista que tava junto lá no Donos da Bola, tentando complementar, falando sobre essa Fiel, dando informações sobre essa Fiel, e ele cortou o moleque lá e começou a atacar hate na Safiel. Um negócio assim impressionante, cara. Um negócio impressionante que só mostra o despreparo dele e o quão tem muita gente que vai nisso, sabe? O cara parece que ele não tem noção do que ele fala. E o quão isso pode prejudicar o negócio, sabe? Tá bom do jeito que tá, Neto? Tá bom do jeito que tá? Não tem como mais acreditar no modelo atual de gestão do Corinthians. Não tem mais como acreditar nessas pessoas que estão lá dentro. Vai acreditar em você em 2026, que você vai se eleger? Ah, pelo amor de Deus, tenha dó. Tenha dó. Se eleger não, né? Se candidatar. Pô, tenha dó. Imagina o Neto de presidente, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Com várias coisas que ele já falou ao longo desses anos aí, sobre o Corinthians, de opiniões equivocadas. Aí ele fala besteira e ele toma hate, aí ele vem no outro dia se desculpar. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Se informa primeiro antes de falar sobre tal coisa. Por isso que eu falo pra vocês, rapaziada. A gente, com o atual modelo de gestão do Corinthians, a gente não tem solução, a gente não tem escapatória. E cada vez mais a gente vai ver Flamengo e os porcos lá pra cima. E a gente esquecido no tempo, e a gente parado no tempo. A gente parado no tempo. Em um momento em que era pra ter uma oposição completamente feroz no Corinthians. Cara, com vontade. Com vontade pra se opor. E os caras não fazem isso. Era o melhor momento pra fazer isso. E não vai se opor, rapaziada. Os caras não têm sangue no olho. Não tem sangue no olho. Ou melhor, quem tem sangue no olho não tem o preparo. Não tem como. Então por isso, rapaziada, mais uma vez eu peço pra vocês. Mais uma vez eu peço. Por favor, se informem sobre essa Fiel. A gente precisa que isso vire cada vez mais uma solução sem volta, para fazer uma pressão absurda. E parece que a Gaviões vai acabar apoiando o projeto da Safiel. Eu peço muito que isso aconteça, porque a Gaviões apoiando o projeto da Safiel fica algo muito viável pra gente isso ir pra frente, rapaziada. E eu tenho certeza que vai. Quero saber de você, o que você achou do jogo de hoje, o que você achou da atuação do Corinthians. Temos Copa do Brasil chegando, quais são suas expectativas? Comenta tudo aqui embaixo sobre o que você acha também do projeto da Safiel. E eu espero vocês nos comentários. Fechou, rapaziada? Valeu, fui!